quero que você entenda que o Criador, ele estendeu o céu igual uma tenda. Veja o que fala Isaías capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, o nosso firmamento foi esticado igual uma tenda. Isso está nas escrituras. Então, o dom elétrico, o firmamento, quando você olha para o céu, ele tem 4 anjos que seguram essa tenda. São as estacas que estão nas extremidades da tenda, entendeu? Então você tem o anjo Uriel, que é a estrela Formalaute da constelação de Aquário. Depois você tem Escorpião, que você tem o anjo Gabriel, e a estrela é Antares, correspondente ao anjo Gabriel. Depois você tem o anjo Miguel, da constelação de Leão, e a estrela é Régulos. Depois você tem o anjo Rafael, a estrela é Aldebaran, e a constelação é Touro. Então você tem 4 anjos que estão segurando o firmamento, que na analogia de uma tenda, são as estacas que estão segurando essa tenda. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então Apocalipse também menciona de 4 anjos que estão nas extremidades da terra. Ele usou a construção do firmamento, do dom elétrico, a uma analogia a uma tenda no deserto. Tá vendo aí? Você tem as 4 estacas, as principais, né, que seguram essa tenda, correspondente aos 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. Entender o que está ocorrendo no céu hoje, você tem que compreender como que o firmamento trabalha. O que significa o zodíaco? O zodíaco é o caminho que o Sol faz embaixo das 12 constelações. Então, quando você ouvir, zodíaco, o que é zodíaco? É o caminho que o Sol percorre embaixo dessas 12 constelações. E o que está ocorrendo hoje? Qual é o sinal que está acontecendo no céu, que até a mídia já anunciou, que está acontecendo em Escorpião? É que a constelação de Ofiuco, ela está retirando a constelação de Escorpião. Toda vez que a gente estiver vivendo uma consumação de era, você tem uma engrenagem no céu que elas vão se movendo para retirar a constelação de Escorpião. Tanto é que Escorpião tirou a Águia, né? E agora o Fiuco tira Escorpião. Vou te mostrar uma engrenagem e você vai entender. Isso aqui, ó, é essa engrenagem, tá vendo? Você está tendo agora o Fiuco retirando Escorpião. E Escorpião retirou a Águia, que é isso aqui, filho. Para você compreender, tem que ser essa imagem. Tá vendo aqui, ó? Escorpião, ele retirou a Águia e agora o Fiuco está retirando Escorpião. Tanto é que o salão da tribo de Dan é representado por Escorpião, pela constelação de Escorpião. E a constelação oposta a Escorpião é Touro, que é da tribo de Efraim. Se você reparar, nem a tribo de Efraim e nem a tribo de Dan foi citada em Apocalipse. Por que eles não foram citados em Apocalipse? Porque eles estão sendo retirados do céu. Quando for retirada a constelação de Escorpião do zodíaco, alguns anos depois vem a consumação da era, vem a inversão magnética. Está ocorrendo diante dos seus olhos. Agora, o dia, a hora, somente o Criador sabe. Pode acontecer daqui 2 anos? Pode. Pode acontecer daqui 10 anos? Pode. Pode acontecer daqui 30 anos? Pode. Até 50, filho. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A gente não pode ser
uma igreja acovardada. Não foi dado a você espírito de covardia. Você tem que confiar no Pai. Qual é o melhor lugar? A sombra do Altíssimo. Você tem que ter a fé verdadeira. Então, o que eu estou te mostrando é o que está acontecendo no céu. Tanto é que o Sol hoje, se você for lá no estelário, o Sol só fica na constelação de Escorpião 8 ou 7 dias. Ele vem diminuindo. Então, bem dizer, é como se essa engrenagem é o relógio da inversão magnética. Porque conforme, vamos dizer, você vai lá em dezembro. Quanto tempo o Sol ficou na constelação de Escorpião? Ficou 7 dias. Então, não teve avanço. Ficou 6 dias. Então, houve avanço. Ou ficou 10 dias. Então, retardou um pouco. Tanto é que hoje o Sol já está passando pela cintura de Ofiuco, filho. Quer ver? Tem o Sol passando pela cintura de Ofiuco. Olha para você ver. Então, a constelação de Escorpião está sendo retirada. O Criador, ele está dando sinais no céu para você compreender a consumação da era. Olha o que Lucas fala: olhai para o céu, a sua redenção vem do alto. Só que o firmamento, ele foi retirado da igreja. A igreja não tem compreensão de firmamento. E se você não tiver compreensão de firmamento, como que você vai interpretar os sinais? A linguagem do céu. O Criador está te mandando um recado, ele quer que você entenda, mas você não compreende a astronomia bíblica, aí você fica sem entender. Essa imagem dá mais compreensão ainda. Aqui é o caminho do Sol, tá vendo? Olha o Ofiuco. O Ofiuco está retirando Escorpião. Tanto é que essa serpente que você vê em Ofiuco, que ele também é conhecido como serpentário, aqui é a constelação Serpente, ela não pertence à constelação Ofiuco, mas é ele que está segurando. Se você prestar atenção, ela está querendo pegar uma coroa. E conforme ele vem descendo, ela não vai pegar essa coroa. Só existe um rei, Jesus Cristo e Yahshua, somente ele, o Filho do Criador. Então, aonde que está isso nas Escrituras? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que está ocorrendo no céu, filho, está no firmamento, serpente e escorpião. Presta atenção nessa imagem, que você vai ter uma explicação do todo, de tudo que eu venho falando até agora. Primeiramente, o Criador, ele fez uma analogia que o firmamento é igual a uma tenda, e uma tenda você tem 4 estacas na extremidade que segura ela. Nessa analogia que ele falou e que ele fez, ele está se referindo aos 4 anjos que estão segurando o firmamento. O zodíaco é o caminho que o Sol faz embaixo dessas 12 constelações. Então, o que está ocorrendo no céu hoje? Você tem aqui, Ofiuco, o serpentário, retirando Escorpião. Quando eu falei isso há 4 anos atrás, eu fui bastante ridicularizado. Só que hoje, filho, desde o ano passado, já é colocado no livro do seu filho a 13ª constelação. Mas não é a 13ª, ele está retirando Escorpião. Então a narrativa que está sendo criada, ela está errada. Porque ele está retirando. Escorpião, Ofiuco não é a 13ª. E sim, ele está trocando de salões celestiais. Porque as constelações representam salões celestiais no céu. Então o que acontece? Você tem Ofiuco desse lado, né? A constelação de Ofiuco, que é o serpentário. E você tem aqui a constelação de Touro, mas você tem Órion na frente de Touro. Aí você vai lembrar do que Jó falou nas Escrituras. Jó capítulo 38, versículo 31, 33. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades? Ou afrouxar as cordas de Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações? Ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra?
Então aqui você está vendo, quando ele está falando as cordas de Órion, ele está representando e falando sobre a constelação de Órion. Quem pode soltar as cordas de Órion? Tanto é, se você reparar, a constelação de Órion, ela está pisando um coelho, mas os povos antigos não reconheciam esse coelho no céu, e sim uma cobra, uma serpente. Eles mudaram isso, eles mudaram o desenho. Só que eles podem mudar na terra, no céu você não consegue mudar. Então, os povos antigos, a Daniel, Babilônia, considerava uma serpente. Só que a astronomia moderna, ela mudou. Então, o que acontece? Aqui começa a peça central para você conseguir decifrar o enigma da esfinge. Por quê? Porque se você reparar, a constelação de Órion também está de frente com a constelação de Escorpião e também com o Serpentário. Por que eu falei da serpente? Olha como que você vai unindo as peças. Darei poderes para você pisar serpente. Órion está pisando uma serpente e Escorpião. E o Serpentário está com uma serpente na mão, mas também está pisando o Escorpião. A constelação serpente não está no pé de Órion. Quem está pisando a serpente é a constelação de Órion e não o Serpentário. O Serpentário está pisando Escorpião. Olha para você o que eles fizeram. A pirâmide de Gizé, ela está alinhada com Touro e também com Escorpião. Só que o Ofiuco está retirando Escorpião. Escorpião retirou Águia. Só que ela também está com Aquário e Leão. Alinhamento que eles fizeram com a pirâmide é o alinhamento com os 4 anjos que seguram o firmamento, que vem ser isso aqui, ó. A pirâmide ela está alinhada tanto com Escorpião e Touro e também com Aquário e Leão. Por isso que a esfinge ela tem corpo de leão, cabeça de homem, que representa a constelação de Aquário, e o corpo de leão representa a constelação de Leão. Então aqui, ó, a esfinge ela tá olhando para Leão. Só que o Serpentário, aqui do lado, ó, você tem Escorpião, tá vendo? Por que eu estou explicando isso? Porque vai ocorrer isso aqui, filho, ó. Olha o monumento que eles fizeram, ó. Você tem a pirâmide do Egito alinhada com o cinturão de Órion, que vem ser isso aqui, correto? Aí, ó, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion, que vem ser isso aqui, tá vendo? Aí, o que eles fizeram? Quando o Serpentário retirar Escorpião do céu, o que vai acontecer? O Serpentário, a constelação de Ofiuco, ela vai ficar em cima da cabeça da esfinge, conforme a direção que você estiver olhando. Você está vendo o que eles fizeram? É como se você tivesse de uma determinada posição, de uma determinada época, né, mês do céu, do ano, perdão, você vai ter essa constelação, você vai ver o Ofiuco com os pés em cima dessa esfinge. Esse é o enigma. E aí o que acontece? Olha que coisa linda. Conforme o Ofiuco retira Escorpião, o pé de Ofiuco vai tocar a cabeça da esfinge. E você vai ter as 3 Marias alinhadas com as pirâmides. Tanto é que as 3 Marias, elas tanto descem 58 graus em uma determinada época e elas também sobem os 58 graus em uma determinada época do zodíaco. Então, quando essas 3 Marias estiver alinhada bem próxima, ela estiver descendo e tocar as pirâmides, né? Com a visão, você está olhando, aí você vê as 3 Marias alinhadas nas 3 pontas das pirâmides no horizonte, e você verá, né, a constelação de Ofiuco em cima, os pés dela em cima da cabeça
da esfinge. Então, aquele enigma que está falando que o que Moisés falou também vai acontecer no céu. E quem que Órion? Quem são os olhos que vê Órion? Né? E quem são os olhos que Órion está vendo? Órion está vendo Ofiuco e Ofiuco está vendo Órion. Isso é lindo, filho. Esse é o enigma que ficou há milhares e milhares de anos perdido, né? No terceiro andar do labirinto. Então vamos para a explicação do enigma. Então, quando você tiver lá no enigma, ele falava as três irmãs, mas são as três Maria, que é Aunitac, Aunilã e Mitaca, alinhadas sobre as pirâmides. Então, quando as três Maria tiverem bem alinhadas nas pontas das pirâmides, né? Que elas descem 58 graus numa determinada época no zodíaco e também se eleva a 58 graus. Então, quando essas três estrelas do cinturão de Órion estiver alinhada com as três pirâmides no horizonte, o caçador Órion, o guerreiro bíblico e celeste, né, que representa o Messias e todos os guerreiros celestiais que estão na Terra, que vem ser essa imagem, Órion, né, alinhada com as pirâmides de Gizé, tá vendo aqui, ó? O leão vigiará o leste, que é a esfinge. A esfinge de Gizé, corpo de leão, voltada para o leste, guardando o segredo da ressurreição. O portador da serpente, Ofiuco, a constelação que levanta a serpente no céu, surgindo no horizonte da esfinge. Olha o que é falado nas escrituras agora. Aquele que levantou a serpente no ermo. Moisés em Números, capítulo 21, versículo 9. Presta atenção. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E sucedia que quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para ela, era curado. Olha o que João, capítulo 3, versículo 14 e 15 vai falar. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. É a coisa mais linda, filho. O que João, capítulo 3, versículo 14 quer dizer? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Esse versículo descreve a semelhança entre o ato de Moisés de levantar a serpente de bronze e a necessidade de Jesus e Yahshua, o Filho do Homem, ser também levantado, crucificado, para oferecer salvação e vida eterna a todos que nele crerem. Então, o que aconteceu na terra também irá acontecer no céu. Quando o Ofiuco está pisando escorpião, ele vai representar no céu o que Moisés falou no deserto, né? O que Moisés fez com a mão, o céu fará com as constelações. O gesto simbólico de Moisés será repetido no firmamento com o surgimento de Ofiuco. Então, conforme a gente tem Ofiuco aqui, ó, empurrando o escorpião, ele vai ficar com o pé sobre a cabeça da esfinge. E aqui ela tem corpo de leão, representando a tribo de Judá, que é a descendência de Jesus Cristo e Yahshua. Então você vai assistir agora a solução, mais uma explicação dessa solução desse enigma, e depois da solução eu venho dar um recado para você. Assista agora. Agora vamos responder o enigma. As três irmãs, três Marias, Aunitac, Aunilam e Mintaka, alinhadas sobre as pirâmides de Gizé. O caçador, Órion, o guerreiro bíblico e celeste. O leão vigiará o leste. A esfinge do deserto, corpo de leão, voltada para o leste, guardando o segredo da ressurreição. O portador da serpente, Poquides, Ofiuco, a constelação que levanta a serpente no céu, surgindo no horizonte da esfinge. Aquele que levantou a serpente no ermo.
Moisés em Números 21:9. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E sucedia que, quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para a de bronze, vivia. O veneno se tornará cura. A serpente antes mortal, agora símbolo de cura. Cristo como o símbolo definitivo, como em João 3,14. O que Moisés fez com a mão, o céu fará com as constelações. O gesto simbólico de Moisés será repetido no firmamento com o surgimento de Ofiuco. Então você viu aí a solução desse enigma que estava guardado há milhares e milhares de anos embaixo do deserto do Saara, né? Aí é onde está as pirâmides. Outra coisa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para quem quiser adquirir a primeira parte do curso de Astronomia Bíblica. A primeira parte do curso de Astronomia Bíblica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E quem quiser adquirir a segunda parte do curso de Astronomia Bíblica por apenas R$20, é só você adquirir a área de membros do canal Yeshua. A área de membro do canal Yeshua AA. E você terá as aulas do curso de astronomia, segunda parte, que a gente está colocando lá. Então, por apenas R$20 mensal, você assiste o curso de Astronomia Bíblica, parte 2, na área de membro do canal Yeshua AA. E aqui no Relógio do Criador, na área de membro, você tem acesso ao curso Criando Realidade. Quem está assistindo o vídeo está ficando maravilhado. Você vai aprender a criar realidade com a palavra do Criador. Shalom Adonai.